A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. Atos 19, 1 e 2. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Os discípulos do Senhor, em Éfeso, e até hoje muitos que se dizem discípulos do Senhor, não conhecem o Espírito Santo de Deus. Não conhecem e não recebem o Deus Consolador, o Deus Mestre, Deus Intercessor, Deus que habita em nós, o Espírito Santo, que estará conosco para sempre, como revela em João 14,16. Muitos não sabem, mas nós somos dependentes do Espírito Santo para tudo. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da nossa vida. Conheça-o. Lucas 1:35. E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O Senhor Jesus nasceu. O Verbo se fez carne por ação do Espírito Santo. Nasceu de mulher, passou pela porta, mas pela semente do Espírito Santo. O Senhor Jesus dependia do Espírito Santo para tudo, até para nascer. Em 2 Coríntios 3,6, em João 6,63, também diz que o Espírito Santo nos dá vida, Ele nos vivifica. Como o Senhor Jesus, seja dependente do Espírito Santo. Consulte-o todos os dias da sua vida e viva melhor. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Senhor foi acompanhado também pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado, para ser provado pelo diabo. Sem a presença do Espírito Santo, não se resiste às tentações, às armadilhas, aos enganos do diabo. O Espírito Santo nos ensina e nos capacita a resistir às tentações. Ele age na nossa mente, nos convencendo do pecado e do juízo. É o popular peso na consciência. Isso é o Espírito Santo nos corrigindo. Lucas 4:14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Durante a sua vida em corpo, o Senhor Jesus era guiado pelo Espírito Santo o tempo todo. Se você quer ter sucesso em tudo, quer atingir os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos que são aprovados por Deus, seja guiado pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Não faça nada sem consultá-lo, sem ouvir a sua palavra. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da sua vida. Consulte-o. Lucas 4:18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos,
a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus precisou da unção do Espírito Santo para cumprir todos os propósitos da sua missão. Note que a missão do Senhor era servir os necessitados. Sem a presença e sem a unção do Espírito Santo, ele não faria perfeito. Nós não prosperamos muito em nossos objetivos sem o Espírito Santo. O inimigo bloqueia, o inimigo impede, mas quando o Espírito Santo nos dirige e ele age, ninguém impede. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu um livro, um best-seller, o livro mais vendido em toda a história da humanidade. Um livro diferente, pois é o único livro com poder de Deus para curar, para libertar, prosperar, transformar e salvar. Quem crê nas promessas e usa os ensinamentos deste livro, que é a palavra de Deus, sempre vence. Em João 14, 26, o Senhor Jesus nos revela que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria das suas palavras. Leia, medite no livro todo dia, não se separe dele, conheça a pessoa mais importante da sua vida e leia o seu livro. O Espírito Santo fala conosco e nos revela através da sua palavra. Ele nos dá direção, como vencer e como suportar todas as aflições. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Receber o Espírito Santo é receber os seus dons e os frutos também. Amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, fé, mansidão, brandura, gentileza, domínio próprio são características de quem tem o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito Santo. Converse com ele o dia todo e todos os dias. Ele é a pessoa mais importante e mais abençoadora da sua vida. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Em Provérbios capítulo 22, versículo 22, diz assim:
Não roubes ao pobre. Não, o pobre nem a ninguém, né? Mas principalmente o pobre. Não roubes ao pobre, porque é pobre. E nem atropeles na porta ao aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Deus tira a vida eterna de quem rouba, explora o pobre, passa por sobre um aflito. Aquela pessoa que explora alguém que não tem recursos para se defender, não tem conhecimento, não tem informação, é uma pessoa que já está passando por uma dificuldade, por uma luta, com poucos recursos. Quem explora essas pessoas, eles recebem a manifestação da ação da vingança do Senhor, porque a palavra do Senhor diz em Romanos que a vingança pertence ao Senhor. O Senhor faz a justiça, né? Então, quem não tem recursos para se defender, Deus o defenderá. Muitas vezes você vê uma pessoa pobre sendo explorada, mas Deus vai ser o seu defensor, né? Abençoe quem não pode pagar, porque Deus lhe pagará. Então, quando você for fazer o bem, quando for fazer uma doação, procure fazer sem interesse. Quando você faz por alguém que tem recursos, o que acontece? Parece até que você está querendo algo em troca, mas quando você faz por alguém que não pode lhe retribuir, Deus vai lhe retribuir. Amém? Provérbios diz, eu não estou com o versículo na cabeça, mas aquele que dá aos pobres, empresta a Deus, como dizia a sua avó, né? Então, Deus nunca vai deixar de pagar algo que lhe é emprestado. Amém, povo de Deus? E aqui, no versículo 24, 25 diz: não acompanhes o iracundo. Quem é o iracundo? Aquele nervosinho, irritadinho, uma pilha de nervo. Você coloca a mão nele e toma um choque, né? Não acompanhes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, aquele nervoso, aquele que se irrita, aquele que explode à toa, para que não aprendas as suas veredas, os seus caminhos, e não tomes um laço para a tua alma. Ou seja, evite andar com pessoas que são rixosas, coléricas, iradas, nervosas, porque essas pessoas, elas estão à beira de colher males, e se você estiver com elas, você vai colher os males juntos, né? Então, não se contamine. Quando você anda com alguém que é hiper nervoso, a pessoa que é colérica, a pessoa que explode à toa, que não controla os nervos, você acaba se contaminando, né? Você acaba também ficando colérico. Então, não traga esses males sobre si. Irmãos, nós temos que se aproximar de determinadas pessoas única e exclusivamente para evangelizar, para levar a palavra de Deus, mas não andar e ter comunhão com ela. Se você andar no meio de pessoas que vivem cabisbaixas, tristes, você vai ficar triste também, porque isso passa, isso contamina. Então evite certas companhias, né? E evitando certas companhias, você está evitando muitos males sobre a sua vida, porque muitos males vêm das pessoas que nos cercam, né? Satanás, quando ele quer destruir alguém, ele usa uma pessoa, ele coloca uma pessoa na vida desse alguém. Veja o caso do Sansão, irmãos. Satanás usou uma pessoa, Dalila, para destruir Sansão, e assim vai por aí afora. Então, evite certas companhias, analise se a pessoa é de Deus, se não é de Deus, se ela tem os frutos do Espírito, se ela não tem, porque ela acaba te contaminando, ela acaba te trazendo mal, irmãos. Irmãos, o cristão, ele tem que ser prudente, ele não pode ser bobo. Eu tenho que fazer o bem para todo mundo, eu estou andando com ele para evangelizar. Não, você vai evangelizar pontualmente, você vai falar, vai dar palavra, mas não vai andar, não vai ter comunhão com essa pessoa, que você acaba se contaminando e trazendo os males, né? E acaba sendo vítima do inimigo, porque Satanás, quando quer destruir alguém, coloca uma pessoa na vida desse alguém. E aqui no versículo 26 e 27 diz: não estejas entre os que dão as mãos. Cuidado para
dar a sua mão. E entre os que ficam por fiadores de dívidas, se não tens com que pagar, porque tirariam a tua cama debaixo de ti? Então entenda, irmãos, a palavra é taxativa, né? É muito conflitante, isso, muito polêmico. Mas a palavra diz: não fique por fiador. Ou seja, a palavra aconselha você a não entregar as suas mãos. Não seja garantidor de dívidas de ninguém. Não seja, irmão. É o que diz a palavra. Tem situações e situações. No nosso país, as coisas são levadas de uma maneira que a pessoa é forçada a buscar fiador e às vezes ela é forçada a ser fiador. Mas se todo mundo se negar, as coisas mudam. Porque a palavra de Deus não aconselha. Você não pode ser garantia de dívida de ninguém. A garantia, a fiança deve ter uma outra fonte, tem que ter outro jeito, um outro recurso, uma outra fonte, e não você. Entenda só por quê, irmãos? Porque quando você fica de fiador por você já está planejando males para o futuro. Porque ninguém é premiado por ser fiador. E ninguém vai ser abençoado por Deus por ser fiador. Porque Deus condena esse tipo de atitude. Está dizendo aqui a palavra de Deus. Irmãos, pode ser chocante, mas a gente tem que analisar isso. Porque muitas vezes ser fiador até de uma pessoa que é muito íntima e confiável até um certo ponto, mas essa pessoa pode falhar. Essa pessoa pode até faltar. E aí você fica com uma dívida que muitas vezes você não pode pagar e acaba perdendo. Ou seja, você foi roubado pelo diabo. Então, ô irmão, você vai me desculpar, mas a palavra do meu Deus não aconselha que a gente seja fiador. Então procure outro mecanismo, né? Procure, não vou dizer para procurar uma outra pessoa, mas procure um outro mecanismo, um outro jeito, uma outra maneira. Porque eu não vou contrariar, eu te amo, eu gosto muito de você, eu quero te ajudar, né? Mas eu não posso contrariar a palavra do meu Deus. Porque eu amo muito mais o meu Deus. E a palavra do meu Deus diz aqui, né? Não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Não esteja, diz a palavra. Se eu confrontar a palavra, eu só vou ter problema. Porque ninguém tem vitória confrontando a palavra. Ninguém é abençoado confrontando a palavra. Jealous for me, love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so.
surprise, drawn to redemption by the grace in his eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Vícios têm cura. Em João 8:36, nós lemos: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este versículo nos revela que a libertação plena e verdadeira só é possível se o nome de Jesus e a sua palavra libertar. E não há impedimentos para a libertação através de Jesus. Concluímos então que vícios têm cura, através do nome e da palavra de Jesus. Mas o que são vícios? Vício é um consumo repetitivo e compulsivo de algo prejudicial à saúde mental e à saúde do corpo. É uma doença da mente que leva à dependência de consumo ou à prática de algo prejudicial, ou seja, o viciado não controla a sua mente. Quais são as causas dos vícios? O vício de drogas, álcool, cigarro, prostituição, pornografia e outros mais, são causados pela ação de um espírito que domina a mente e controla a vontade permanente ou momentaneamente da pessoa. Como é feita a cura do vício? A cura do vício se inicia com a saída desse espírito, através da oração, através de ordem, através de expulsão em nome de Jesus, que ele saia. Por exemplo, eu ordeno em nome de Jesus, espírito do vício, saia dessa mente já. Esta oração, essa determinação deve ser repetida sempre, todos os dias, a toda hora, até a libertação total. Como se conclui a cura? A libertação, a cura do vício só é plena e definitiva quando a mente de onde o espírito foi expulso for revestida, blindada e preenchida com os ensinamentos de Jesus nos 4 evangelhos, com a palavra de Deus. Se não houver uma blindagem da mente com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus, o tal espírito ele pode voltar,
trazendo as recaídas. Em Lucas 11, de 24 a 26, nos revela que quando o espírito imundo sai da mente de alguém, ele tenta voltar. E se a mente estiver vazia, ele volta com reforço. Mais 7 outros espíritos. E a situação da pessoa fica pior do que a anterior. Como agir para a cura dos vícios? Todos os dias, a todas as horas, todas as vezes que for tentado e compelido a usar drogas ou o objeto do vício, orar. Espírito do vício, em nome de Jesus, saia da minha mente agora. Repetir esta ordem até a vontade, até a fissura passar. E depois, leia passagens de cura, de libertação que estão nos 4 evangelhos. Ouça a pregação da palavra de Deus. Vá a igrejas pentecostais. Ouça as mensagens do nosso site www.deuseapalavra.com.br. A mente deve ser preenchida, deve ser revestida, deve ser blindada com a palavra de Deus. Não pare de expulsar o espírito do vício e não perca oportunidades de ler, ouvir, crer e praticar a palavra de Deus, principalmente os 4 evangelhos. Como saber quem está liberto, quem está curado do vício? A pessoa liberta passa a ter nojo, a ter asco das drogas, do cheiro do álcool, do cheiro do cigarro, e se tentar usar, passará até mal, e não terá o falso prazer. Vícios têm cura. Persevere nos ensinamentos apresentados, constate o resultado e testemunhe para a glória do Senhor.